Olá, tudo bem? Essa é a oitava aula do curso de Introdução à Programação usando Processing. Nessa aula, nós vamos continuar vendo estrutura de repetição, mas dessa vez a gente vai ver o for. O for significa para, e a sua sintaxe em um programa é da seguinte forma: é, for i igual a zero, i menor do que 10, i mais. Vamos colocar exemplo rect aqui. Opa. Aqui pode ser qualquer valor. 2 vezes i. Pronto, eu não sei se esse código roda. Ele não rodou só pela falta do i. Provavelmente pelo size também ele não vai rodar. Tá aí, esse é um primeiro exemplo. Esse pedaço de código pode ser traduzido como para a variável i, começando em zero. Então essa variável que a gente declarou aqui, a variável i, começando em zero, enquanto i for menor do que 10 e com i aumentando de 1 em 1, né, a cada loop, executa o que está especificado entre as chaves, no caso, este rect, este comando aqui. E aqui esse nosso pequeno exemplo, a gente teve que ele foi executado 10 vezes, né, que você pode ver aqui. Vou ajudar colocando 40 aqui. Bom, isso não ajudou na verdade. Tem que mudar a posição dele aqui também. Ele foi executado 10 vezes, né, no nosso exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Diferente do while, no for a gente sabe quantas vezes o código que está entre as chaves vai ser executado. Ele será executado uma vez para i igual a 0, outra para i igual a 1 e vai até que o i se torne 10. Quando o i chegar no 10, o código não vai ser executado. Mas como ele foi executado para quando o i era igual a 0, a gente acaba que o código é executado 10 vezes, né, do jeito que está escrito aqui. Você pode estar se perguntando se na aula passada a gente também não sabia quantas vezes o while seria executado. Bom, nós sabíamos ou soubemos depois que a gente analisou, né, o código e viu ele rodando. Ou né, depois que ele foi executado e que estava já na tela. Mas o while está mais conectado a algo que deve acontecer até que a sua condição de parada seja atingida, do que algo que você escreveu imaginando que vai rodar determinado número de vezes, até que pare, né? Ele pode ser usado dessa maneira também, né? Já sabendo um determinado número de vezes para ser executado. Se você sabe que o while vai ser executado 5 vezes sempre, até que a condição de parada seja alcançada no seu programa, então tá tudo ok, você pode usá-lo. Mas talvez ficasse mais claro, explícito, o uso do for nesse caso. O while é mais útil quando a gente não sabe quantas vezes uma determinada ação vai ter que acontecer até que a condição de parada seja atingida, ou se a quantidade de vezes vai se modificando ao longo do programa e está fora do nosso controle. Então, por exemplo, uma hora no programa aquele while vai rodar o código dele 5 vezes, outra hora ele vai rodar 7 vezes, outra 12, porque a condição de parada é atingido em momentos diferentes. Ele não depende de quantas vezes o código ali dentro é executado, ou coisas que vêm de fora do programa, quer dizer, de fora do programa não, mas de fora do bloco do while, modificam
o número de vezes que ele precisa rodar até que ele atinja a condição de parada. Já no for, a gente sabe exatamente quantas vezes que a gente quer que aquilo seja feito. E o mais interessante vai estar dentro do laço, o que a gente quer que seja feito esse determinado número de vezes. Mas a gente vai saber, por exemplo, se eu quero desenhar 10 blocos, se eu quero analisar 10 números, então eu sei quantas vezes aquele bloco de código vai ser executado no meu programa. De qualquer maneira, a maioria das coisas, assim, quer dizer, muitas situações, muitas coisas são intercambiáveis e permitem o uso de qualquer uma dessas duas estruturas. O importante é saber bem como cada uma funciona para quando você precisar de um uso mais específico, você saiba como usar cada uma delas. Ok, então vamos pensar no for novamente. Dentro mais um exemplo do uso do for. Agora eu vou, ao invés de usar o i, vamos ver aqui um exemplo parecido, usando a posição x. E depois vamos modificar o for aqui. Vamos colocar para ele começar com posição x igual a 10. Com posição x, ele executa o laço enquanto a posição x for melhor do que a largura da janela. E a posição x vai variar de 10 em 10. Aí aqui, ao invés do rect, eu vou usar a elipse. Vou colocar a posição x aqui para controlar a posição horizontal. Vou colocar 10 de posição vertical, 10 para os dois diâmetros. Vamos ver. E aí? Como você deve ter reparado, esse código faz exatamente a mesma coisa que nós fizemos na aula passada com o while. Não tem nenhum segredo, né? Tem a posição x, defino que ela vai começar em 10, que o código será executado repetidamente enquanto a posição x for menor que a largura da janela, ou seja, aqui 500, e que a cada rodada que ocorre a repetição, eu vou adicionar 10 à variável posição x. Aqui dá pra ver que ela ficou mais parecida com... essa estrutura ficou mais parecida com o while do que a outra, quando a gente criou aquela variável auxiliar i. Pode ser feito das duas formas. Na verdade, é mais comum que você crie uma variável auxiliar para deixar claro quantas vezes o loop é feito, para que você tenha um controle do número da rodada que você está no for. Às vezes isso é importante. Então você já ganharia, já seria aquele i, né, aquela variável que a gente tinha antes, para controlar quantas vezes o bloco do for já tinha sido executado. Mas você pode fazer das duas maneiras. Se eu colocasse o i aqui dentro e soubesse quantas vezes eu queria desenhar essas bolinhas, eu poderia fazer a posição x variando talvez com o i, né? Tipo, poderia colocar a posição x mais 10 vezes i, por exemplo. Acho que daria o mesmo caso aqui. Ou poderia fazer com que a posição x variasse aqui numa outra linha, né? Fazer a posição x variando aqui ao invés de variar no corpo do for. Isso assim, fica em aberto, que você acha mais conveniente usar para realizar o que você quiser no seu programa. Vamos agora então tentar construir uma série de bloquinhos na parte de cima da janela. Eu vou querer aqui 4 linhas de bloquinhos e 8 colunas. Antes de começar então a fazer,
Tento fazer um esboço num papel, né, de 4 linhas com 8 colunas de bloquinhos de como eles devem ficar. Tenta identificar as informações importantes, como a largura da janela, a largura do bloquinho, dos bloquinhos, etc. E eles devem ficar mais ou menos na metade de cima da janela, assim, menos da metade de cima da janela, como se eles fossem um elemento ali só para tomar a parte de cima da janela. Que a gente vai fazer com 500 por 500 mesmo, vai ser esse mesmo tamanho de janela. Então, se você quiser pausar o vídeo e tentar implementar, fica à vontade. E como novamente, né, como no caso anterior, quando a gente fez com o while, a gente está caminhando em dois sentidos, então use dois fors para realizar essa tarefa. Que em breve eu vou mostrar aqui como é que ela fica. Bom, eu já colei o código todo para mostrar como é que a gente pode fazer aquilo. Aqui tem a declaração das variáveis, função x, y, uma largura, altura e o j, como eu disse, variáveis auxiliares. Eu usei só o setup aqui, porque é um programa estático, a gente só vai desenhar alguma coisa. Definir o size, 500 por 500, inicializando, né, as variáveis aqui, a largura, a altura, a posição x e a posição y, na verdade elas são iniciais, né, e vão ser modificadas aqui nos dois laços. E então vamos aqui para os fors. Então a gente tem que começa como 0 e vai até menor do que 4, variando de 1 em 1. Essa notação aqui eu não sei se eu já comentei, mas quando você coloca uma variável mais ou a variável menos, o que o programa faz é basicamente isso aqui, é incrementar aquela variável em 1, ou se você coloca um menos, decrementar, que também é o mesmo como a gente já tinha visto, do que essa notação aqui. Então, para o caso especial de 1, quando a gente usa 1 aqui, né, porque podia ser com 10, para o caso especial de 1, porque é uma coisa que é feito com certa frequência no programa, variar de 1 em 1, a gente tem essa notação aqui especial, que é o i++, ou qualquer variável mais, faz esse papel. Então já sabemos que esse laço aqui de fora vai ser executado 4 vezes. Então ele vai percorrer as 4 linhas de bloquinhos que a gente planejou. Então a cada rodada dele, eu preciso ter em mente que o nosso desenho deve pular para a linha de baixo, né? Porque ele vai executar 4 vezes, são 4 linhas. Então eu entendo que ele começa uma linha, vai para outra linha, vai para outra linha e para a última linha. Então ele faz esse movimento 4 vezes. O outro for usa essa variável j aqui, inicia-se com 0 também, varia de 1 em 1 e vai até 8. Então a gente sabe que esse laço aqui vai rodar 8 vezes e que faz referência às colunas de bloquinhos, porque a gente planejou que seriam 8. Então a gente sabe que a cada rodada a gente vai pular de uma coluna para outra, a cada rodada desse outro for aqui. E vemos que isso acontece porque a posição x é modificada para cada execução desse loop interno, aqui nessa linha. E faz com que o bloquinho apareça na próxima coluna, né, na coluna do lado. Então vai aumentando o x, e aí na hora de desenhar o próximo bloquinho, o x aumentou, então ele vai mais para a direita, ele pula para a coluna do lado. Novamente, duas atribuições, né, após o loop... Opa, pera aí que eu tava... Isso aqui não era para estar aqui. Isso vai ser comentado só depois. Tem duas atribuições depois do loop interno aqui.
É, Só que agora elas não têm relação com o final dos loops, mas com o reinício de uma condição importante para cada um deles. Um deles leva a posição x de volta para o começo da janela, para que o loop interno possa ser executado novamente e pular de coluna em coluna até o final. Ou seja, essa posição x leva essa ordem que a gente está desenhando, os bloquinhos, leva ela lá para o começo da janela, para que essas 8 rodadas desse loop interno vão de novo pulando de coluna em coluna para desenhar cada bloquinho até o final. A segunda modifica a posição y para fazer com que eu tenha esse pulo para a linha de baixo, que é o que acontece a cada rodada do loop exterior. Então, a posição y é modificada aqui no final do loop exterior. Então, na primeira rodada dele eu tenho uma posição y, na segunda eu tenho outra, ou seja, é como se eu pulasse para a linha de baixo, na terceira pulo novamente, na quarta pulo novamente. E assim, a cada laço, né, a cada laço externo, a cada repetição do for externo, eu faço 8 do interno, 8 colunas. Então eu começo na primeira linha, desenho um bloquinho em cada uma das 8 colunas. Passo para outra linha, desenho novamente 8 bloquinhos em cada uma das 8 colunas. Repare que no loop interno o J saiu do 0 e foi até o 8. Ele é avaliado a cada rodada para que a continuidade desse for seja avaliado e ele rode as 8 vezes de fato. Pode ser que a gente tenha algum motivo para modificar esse J manualmente dentro do for, além aqui do cabeçalho, né, do for. E se eu colocar aqui um J++ dentro do laço, por exemplo, vamos rodar primeiro sem modificar o programa aqui, ó, que a gente queria. A gente fez 8 colunas de quadradinhos em 4 linhas, aqui na parte superior da janela. Se eu colocar um J++ aqui dentro, o que vai acontecer? O J vai variar além do começo do for. Então no for já está informado que a cada rodada do que é feito aqui no bloco, eu adiciono 1 na variável j. Se eu colocar isso aqui novamente, ele vai adicionar 2 vezes. Então vamos ver qual que vai ser o efeito. O efeito é que eu desenhei só metade dos bloquinhos, né, das colunas, ao menos continuei com 4 linhas, desenhei só 4 colunas. E isso aconteceu por quê? Porque o nosso j cresceu 2 vezes mais rápido do que a gente tinha colocado. E isso vai modificar o seu for. Agora, quando o for deixa de ser executado quando o j é 8, continuou deixando de ser executado quando o j era 8. E ele faz essa avaliação todas as vezes. Então, não é quando eu inicio o for que ele já fica programado para as 8 execuções como se elas fossem de fato acontecer. Porque você viu que uma modificação aqui no meio do bloco modificou o que estava planejado aqui no início, que era um J começar em 0, ele executar 8 vezes e até o 8, modificando de 1 em 1. Então o que eu fiz no bloco acabou atrapalhando o que eu tinha feito aqui no for. Na verdade eu posso fazer isso intencionalmente, depende do que eu quero. Mas quando eu inicio um for na primeira rodada, isso aqui tudo é determinado, isso aqui tudo o J é colocado em 0, eu faço essa avaliação aqui com o J em 0 e determino que ele vai subir de 1 em 1. Então quando eu termino aqui esse loop do for, que eu vou terminar quando o J vai estar em 8, e o momento que eu estiver aqui fora no programa, o J será 8, isso aqui vai sendo tudo executado, e quando eu volto para cá, o J volta a ser 0 antes que eu inicie o processo de avaliação se o J está menor do que 8. Então, caso eu modifique aqui o valor do J, ou coloco qualquer coisa, incremente o J aqui, isso não vai ter efeito nenhum nesse loop, porque tudo isso é determinado novamente aqui no cabeçalho do for. Então não tem importância nenhuma o que eu faço com o J aqui,
porque tudo isso vai ser reinicializado, o j vai ser colocado em zero e a avaliação vai ser feita a partir desse j igual a zero. E o mesmo vale para o i no loop aqui de fora. Então, diferentemente do while, quando eu às vezes recolocava uma variável numa posição, quer dizer, recolocava ela numa posição, fazia uma atribuição pensando nessa avaliação inicial que é feita para que o programa entre no while, para que ele possa entrar de novo no loop, para que sejam executadas as ações. Quando eu uso for, eu não preciso fazer isso, eu não preciso colocar o j em zero novamente. Quando ele passar aqui no começo, ele já vai fazer isso automaticamente, o j vai virar zero e aí ele vai ser executado aqui e as avaliações vão ser feitas a partir desse valor inicial. Então eu não preciso reinicializar o j aqui fora do for, não preciso reinicializar o i aqui fora do, se eu quiser que depois que o meu programa volte aqui, entre aqui, não preciso. O programa vai ser esse for quando o i for igual a 4 e quando ele voltar para cá, o i vai ser colocado em zero e ele vai ser executado 4 vezes. Então não é preciso ficar fazendo aquelas atribuições para garantir que o programa entre no loop. Isso é tudo que eu queria falar sobre o for. Novamente foi meio que pouco conteúdo, né? Foi bem simples e porque assim, é uma estrutura muito importante para que você tenha um entendimento. Então eu sugiro fortemente que você faça umas modificações aqui nos laços, que você crie seu próprio for, usando uma variável auxiliar ou não. Se você quiser usar o print, lembra daquele comando que a gente usou na outra aula, que é o print, que você pode usar para ver o valor que determinada variável tem no seu programa quando ele roda. Aqui, por exemplo, tá vendo que o i ele passa pelo 0, pelo 1, pelo 2 e pelo 3. E aí, depois que ele passa pelo 3 e eu somo 4 aqui, ele deixa de executar o for. Então eu executo o for para 0, para 1, para 2 e para 3. Aí quando ele volta aqui, eu somo 1, ele vira 4, eu avalio, 4 não é menor que 4, e aí eu deixo de executar o for. Então, se você quiser ver para onde que as variáveis estão indo, como elas estão caminhando, né, de acordo com o seu for, estão descrevendo a ação do seu for, você pode usar esse comando print e acompanhar aqui no console. E você pode explorar e desenhar outros padrões de elementos pela janela, modificar a cor deles e ir pegando uma noção melhor de onde seu for está indo, para onde ele está recomeçando, o que ele está fazendo, como que você pode usar a variável auxiliar para fazer uma coisa diferente a cada rodada do for, né? Porque como while, essa estrutura de repetição também só faz sentido se ele tem uma ação parecida, mas tem que ter essa pequena modificação a cada rodada, senão ele faz a mesma coisa e fica meio que em cima da outra e não tem sentido. Então, aqui o posição X é o que vai variando, então a cada rodada do for aqui eu faço um desenho diferente, porque eu tenho o posição X aqui variando a cada rodada. Então vai experimentando essa estrutura aqui, o for, e da maneira que você quiser, até que você entenda bem para onde ele vai e consiga manipulá-lo para fazer exatamente o que você quer. Bom, era só isso, espero que você tenha entendido o for, espero que ele tenha te ajudado também a entender melhor o while. E se você gostou da aula, dê um like, se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima aula. Tchau!